ouça a terra os ditos da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, caia como um orvalho o meu discurso, como o vento de chuva sobre a grama e como as gotas de chuva sobre a erva. Quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza ao nosso Deus. Ainda que ele seja forte, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Deus fiel e sem iniquidade. Justo e reto é ele. Quando pecam, fazem o mal a eles mesmos e não a Deus. Não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos. É essa sua mancha. Eles são geração deformada e torcida. É assim que pagais ao Eterno, povo insensato e não inteligente? Certamente é Ele teu Pai que te remiu. Ele te fez e te estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atentai para os anos das gerações sucessivas. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos, por causa do número dos filhos de Israel, pois a porção do Eterno é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Proporcionou-lhe as necessidades na terra do deserto. E no ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o, guardou-o, como a menina dos seus olhos, como uma águia que desperta a sua ninhada, que adeja sobre os seus filhotes e estende as suas asas. Toma-os e os leva sobre as suas penas. O Eterno sozinho o guiou, sem a ajuda de ninguém, e não houve força em qualquer Deus estranho para pelejar com Israel. Fê-lo subir sobre os altos da terra e comer os renovos do campo, e amamentou com mel da rocha e com azeite de oliveiras que cresceram entre as pederneiras. Deu-lhe manteiga de vacas e leite de ovelhas, o melhor dos cordeiros e dos carneiros do Baxã, e bodes, e trigo grosso, como a gordura dos rins, e vinho de uva, semelhante ao sangue bebeu. E engordou-se e Exurum, e deu coices. Engordaste, engrossaste, e de gordura te dobrastes. E abandonou a Deus que o fez, e desprezou a fonte da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com obras abomináveis o irritaram. Sacrificaram os demônios, que não têm poder divino, aos deuses que não conheceram. Novos deuses que apareceram há pouco, pelos quais não se estremeceram vossos pais. Esquecestes do forte que te gerou e olvidastes a Deus, que te fez sair do ventre materno. E viu o Eterno e irritou-se, porque o provocaram seus filhos e suas filhas. E disse: encobrirei o meu rosto deles, verei as calamidades que os alcançarão no fim. Porque geração de perversidade é ela, filhos em que não há lealdade. Eles me provocaram a zelos com aquilo que não é Deus. Provocaram a minha ira com as suas adorações vãs. E eu provocarei
a sua ira com o povo insignificante, com uma nação insensata os irritarei. Porque o fogo se acenderá na minha ira e arderá contra vós, até que o mais profundo abismo, e consumirá a vossa terra e o seu produto, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei sobre eles males, esgotarei as minhas setas contra eles. Consumidos serão pela fome, atacados pelos demônios e cortados pelo demônio Meriri, e contra eles enviarei dentes de animais com o veneno dos que se rastejam no pó. Por fora os devastará a espada dos assaltantes, e por dentro medo, tanto ao mancebo como à virgem, a criança de peito, bem como ao homem encanecido. Eu terei dito: abandoná-los-ei ao seu próprio destino, farei cessar dentre os homens a sua memória. Isto eu faria se não receasse a ira do inimigo contra eles. Quiçá se iludam os seus inimigos e digam: a nossa mão se fortaleceu, e não foi o Eterno que fez tudo isto com eles. Pois o inimigo é uma nação que lhe falta senso, e não há nela entendimento. Se os inimigos tivessem sido sábios, entenderiam as calamidades que viriam no fim a Israel. Como poderia um só inimigo perseguir a 1000 de Israel e 2 pôr em fuga a 10.000? Se o seu forte não os vendera e o Eterno não os entregara. Pois os inimigos deviam compreender que o nosso Deus forte não é como o seu Deus, que até agora não pôde nada contra o nosso. E agora os nossos inimigos julgam-nos, porque Deus nos entregou em suas mãos. Eu pensava destruir Israel, pois a sua vide é como a vide de Sodoma, e com os produtos dos campos de Gomorra, suas uvas são como as ervas amargas. Por isso, eles merecem amarguras. Como o veneno das cobras será o corpo da bebida de suas calamidades, e o cabeça de seus inimigos será cruel. Por certo, os frutos de suas obras mais estão guardados comigo, selados nos meus depósitos. Comigo está a vingança e o pago. Retribuir-lhe-eis quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Quando sucederem estas coisas por parte do Eterno a seu povo e por amor a seus servos, ele mudar de parecer, quando vir que o poder do inimigo se está fortalecendo e não há quem o dirija e quem o ajude, o Eterno dirá em relação a eles: onde estão seus deuses, a rocha em que se abrigavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Que se levantem e vos ajudem,
e que sejam sobre vós por abrigo. Vede agora, pelo castigo, que eu rebaixo e eu exalto, e que não há outro Deus comigo. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão os que pecam contra mim. Pois na minha ira alçarei a minha mão para comigo mesmo em sinal de juramento e direi: tão certo como eu existo, para sempre que afiarei o fio da minha espada, e a minha mão segurará o juízo para pagar com vingança aos meus adversários, e aos que me odeiam retribuirei. Embriagarei minhas setas do sangue do inimigo, e minha espada comerá a sua carne. Isto farei pela iniquidade do derramamento do sangue dos mortos e cativos, e me cobrarei desde o início das perseguições dos inimigos de Israel. Então louvarão as nações o povo de Deus, porque ele vingará o sangue dos seus servos e fará tornar a vingança sobre os seus adversários. Assim consolará o seu povo e a sua terra. E veio Moshe e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele e Oxéia, filho de Nun. E acabou Moshe de falar todas essas palavras a todo a Israel. E disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque isto não é para vós coisa vã, pois é a vossa vida, e por esta mesma coisa prolongareis os dias na terra que estáis passando o Jordão, a fim de herdá-la. Amém.